Ezequiel testemunha a visão do trono de Deus. O relato da profecia dada por Ezequiel não é uma mera história de tempos e lugares distantes. Ele era um homem real, vivendo em um lugar real, que teve visões notáveis de Deus em um dia comum. O ministério profético de Ezequiel começou durante um período em que Judá ainda era um reino independente. Imaginar como é o céu é uma oportunidade única na vida. Ter a chance de entrar na sala do trono de Deus e observar as atividades que ocorrem lá seria incrível. A palavra do Senhor veio diretamente a Ezequiel, que era um sacerdote. Essa palavra não só veio a Ezequiel, o sacerdote, mas veio de maneira notável. O nome Ezequiel significa a força de Deus, ou fortalecido por Deus. Em Ezequiel 1, enquanto ele olhava, um vento forte soprou vindo do norte, trazendo consigo uma grande nuvem com intermitentes flashes de fogo e uma luz brilhante ao redor. No meio desse fogo havia algo semelhante a metal brilhante. Ezequiel primeiro notou um poderoso redemoinho vindo do norte e em seguida viu 4 criaturas vivas, cada uma com 4 faces: leão, boi, águia e homem. Cada uma dessas criaturas tinha 4 asas retas e pés e mãos sob suas asas. Essas criaturas representavam os atributos de Deus vistos na criação, como sua majestade, poder, rapidez e sabedoria. O Senhor da Glória estava sentado em um trono acima do firmamento, e havia uma roda, ou melhor, uma roda dentro de outra roda ao lado de cada uma das criaturas vivas. Essa visão da glória de Deus veio antes do chamado de Ezequiel para o ministério profético. Podemos encontrar paralelos com João no livro do Apocalipse, mas a descrição de Ezequiel fornece uma visão mais detalhada das 4 criaturas vivas. Dentro dessa visão, havia figuras semelhantes a 4 seres vivos. Eles tinham forma humana, cada um com 4 rostos e 4 asas. Suas pernas eram retas, e seus pés eram como cascos de bezerro. Sob suas asas brilhavam como bronze polido. Em todos os lados das asas e rostos dos 4 seres, suas asas tocavam umas nas outras, e seus rostos não se viravam quando se moviam. Eles avançavam diretamente. Esses 4 seres vivos também são encontrados no livro do Apocalipse. Em Apocalipse 4, diante do trono de Deus, há algo semelhante a um mar ou uma grande extensão de vidro, como o cristal mais claro. Ao redor do trono estavam 4 seres vivos, cheios de olhos na frente e atrás, vendo tudo e sabendo de tudo o que está acontecendo. A primeira criatura vivente se assemelhava a um leão. A segunda se assemelhava a um bezerro. A terceira tinha rosto humano. E a quarta se assemelhava a uma águia em pleno voo. Os 4 seres vivos tinham cada um 6 asas e estavam cheios de olhos por toda parte, inclusive debaixo de suas asas. Dia e noite eles nunca paravam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o governante de tudo que era, é e está por vir, o Deus imutável e eterno. Não há indicação de que esses seres sejam simbólicos. O texto descreve-os como seres reais e concretos. Os 4 seres vivos são uma ordem exaltada e especial de seres angelicais ou querubins, o que fica evidente pela proximidade deles ao trono de Deus. Ezequiel capítulo 1, versículos 12 a 20, sugere que eles estão em movimento constante ao redor do trono. Ezequiel capítulo 1, versículos 12 a 20, descreve que cada um foi direto para a frente. Onde quer que o espírito estivesse prestes a ir, eles iriam sem virar, como eles foram entre os seres viventes. Havia algo que parecia brasas de fogo, como tochas, se movendo para trás e para frente entre os viventes. O fogo estava brilhante, e o relâmpago estava piscando do fogo e dos seres vivos. Eles se moviam rapidamente para frente e para trás como relâmpagos. Agora, enquanto eu olhava para os seres vivos, vi uma roda no chão ao lado dos seres vivos. Para cada um dos 4, eles tinham a aparência de rodas em sua construção. Elas eram recolhidas como cristalita, barrel, olivina, e as 4 foram feitas iguais em aparência e construção. Eram rodas definidas em um ângulo reto dentro de uma roda. Sempre que elas se moviam, elas iam em qualquer uma de suas 4 direções sem virar. Conforme elas se moviam em relação às suas bordas, eram tão altas que eram incríveis e terríveis, e as bordas de todas as 4 estavam cheias de olhos ao redor. Sempre que os seres vivos se moviam, as rodas moviam-se com eles, e quando os seres vivos levantaram-se da terra, as rodas também se levantaram.
Onde quer que o espírito fosse, os seres iam nessa direção, e as rodas subiam junto com eles, pois a vida dos seres vivos estava nas rodas. Apocalipse capítulo 5, versículos 6 a 14, explica as funções ou responsabilidades dos 4 seres vivos. Eles se prostram diante do Cordeiro, que é Jesus Cristo, e oferecem a mesma reverência a ele como o Pai faz, provando a divindade de Jesus Cristo. Apocalipse 5, versículos 6 a 9, descreve que ali, entre o trono, os 4 seres vivos e os anciãos, viam um Cordeiro, que é Cristo, em pé, carregando cicatrizes e feridas como se tivesse sido morto. Ele tinha 7 chifres completos, que representam poder, e 7 olhos completos, que representam conhecimento. Esses olhos são os 7 Espíritos de Deus enviados para o serviço em toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita daquele que está sentado no trono. E quando ele pegou o livro, os 4 seres vivos e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, cada um segurando uma harpa e um vaso de ouro cheio de incenso perfumado, que são as orações dos santos. E eles cantaram uma nova canção de gloriosa redenção, dizendo que o Cordeiro é digno e merecedor de pegar o livro e quebrar os selos. Ele foi morto e com seu sangue comprou pessoas para Deus de todas as tribos, línguas, povos e nações. Junto com os 24 anciãos, eles têm harpas e frascos de ouro cheios de incenso, que são as orações dos santos. Eles são acompanhados pelos 24 anciãos. As harpas, no contexto do Antigo Testamento, estão frequentemente associadas à adoração e também à profecia. O propósito dos 4 seres vivos também está relacionado à declaração da santidade de Deus e liderança na adoração e adoração a Deus. Além disso, as 4 criaturas vivas desempenham um papel na execução da vontade de Deus, em justiça de alguma forma. Esses seres são uma ordem exaltada de anjos, cujo propósito principal é a adoração. Apocalipse 19 na Bíblia descreve que 1 em cada 24 anciãos e os 4 seres vivos também se prostraram e adoraram a Deus que está sentado no trono, dizendo: Amém. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Mais tarde, Ezequiel foi capaz de determinar que esses seres extraordinários eram querubins, que são anjos que cercam Deus e possuem seu próprio poder distinto e glória. Antes de sua queda, Satanás estava entre os querubins, cobrindo o trono de Deus. Ezequiel 28, versículos 14 a 16. Você era o querubim ungido que cobre e protege, e eu coloquei você lá. Você estava na montanha sagrada de Deus. Você caminhou no meio das pedras de joias cintilantes de fogo. Você era inocente em seus caminhos desde o dia em que você foi criado, e a injustiça e o mal foram encontrados em você. Através da abundância do seu comércio, você estava internamente cheio de ilegalidade e violência, e você pecou. Por isso eu te expulsei como uma coisa profana e profana da montanha de Deus, e eu destruí você, o querubim cobrindo do meio das pedras de fogo. Desde a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre Israel, Yahvé às vezes era chamado de aquele que habita entre os querubins. 1 Samuel 4, versículo 4. Então o povo mandou avisar Siló, e de lá eles carregaram a Arca da Aliança com o Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, estavam com a Arca da Aliança de Deus. A aparência dos seres vivos descritos em Ezequiel 1, versículos 10 a 14, é diferente na visão de João do céu. Eles aparecem como 4 criaturas diferentes, e cada uma dessas criaturas tem um dos 4 rostos listados acima. Desde o início dos tempos, alunos da Bíblia em geral e artistas foram inspirados por esses 4 rostos diferentes. Êxodo 13, versículos 21 a 22, relata que a presença do Senhor ia adiante deles durante o dia em uma coluna de pilares de nuvem, para guiá-los pelo caminho, e em uma coluna de fogo à noite, para dar-lhes luz, para que pudessem viajar de dia e de noite. Não retirou a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo à noite, de ir antes do povo. O fogo furioso envolvendo a si mesmo é uma lembrança da sarça ardente que Moisés viu, que queimava, mas não consumia. Nela lemos que o brilho estava por toda parte e irradiava de seu meio. Esse brilho radiante é uma expressão da glória de Deus. Os 4 seres notáveis foram notados dentro deste redemoinho da presença de Deus. Ezequiel mais tarde identificou essas criaturas notáveis como querubins em Ezequiel 10,
versículos 8 a 15. Esses são anjos de poder único e glória ao redor de Deus. Os querubins aparecem pela primeira vez no Jardim do Éden, como aqueles que guardavam o caminho da árvore da vida com uma espada flamejante. Gênesis 3, versículo 24. Lemos que eles tinham a semelhança de um homem. Ezequiel notou que eles não eram homens. Eles eram seres angelicais, não humanos. Mas eles tinham a semelhança de um homem. Em forma geral e estrutura, eles pareciam homens, como a descrição a seguir mostrará. Eles eram diferentes de qualquer outro ser humano na Terra. Os desenhos artísticos dos querubins, ordenados a serem feitos com o tabernáculo, o templo e a arca da aliança, enfatizaram suas asas, como vemos em Êxodo 25, versículo 20. Ao ler estas vividas imagens da sala do trono de Deus, devemos levar em consideração algumas lições importantes. Primeiro, ver o Senhor em seu esplendor deve nos atingir pela glória do Senhor. Devemos entender o que Ele pede ao seu povo, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele exige submissão de nós, um coração sedente que treme diante da própria palavra de Deus e deseja obedecer. Em segundo lugar, devemos procurar digerir ou comunicar a grandeza de Deus ao ler este capítulo. Não devemos nos atolar nos detalhes da maior parte de seu plano de fundo, por mais importantes que sejam para a compreensão dos detalhes do retrato de João. Devemos colocar todas as exposições detalhadas em seu contexto de antecedentes primários do Antigo Testamento, na perspectiva mais ampla de sua função para revelar a grandeza do tribunal de Deus e sua própria grandeza. Assim, eles também mostram um contraste marcante com a pretensão do domínio terrestre, como a pompa arrogante. O texto nos convida à adoração hoje, não menos do que em seu primeiro contexto. Terceiro, eles nos convidam a abrir mão de nosso medo da grandeza humana, que empalidece perante a majestade do Deus eterno, com quem nos tornamos íntimos. Por fim, Deus está no comando. Porque os capítulos 4 e 5 descrevem a vontade de Deus e seu julgamento sobre o mundo, eles nos transportam para uma perspectiva celestial e nos lembram de quem está no poder aqui na Terra. Devemos adorar a Deus da maneira que Ele é e permitir que Ele conceda sobre nós as experiências que Ele considera adequadas. A glória de Deus é o foco principal da revelação que João recebe, e até mesmo os julgamentos que ele fará em breve testemunharão a honra a Deus e explicarão sua atividade. Este livro da Revelação procura nos iluminar sobre o esplendor de Deus, em vez de meramente satisfazer nossa curiosidade sobre o futuro. E assim chegamos no final de mais um vídeo. Se gostou, não deixe de dar o like e se inscrever no canal e comente aí embaixo de qual cidade você está assistindo.